Olá! Dando continuidade àquele vídeo onde eu abordei sobre um experimento sociológico que eu fiz ao participar de cultos evangélicos de algumas igrejas nessa linha neopentecostal. O que eu pude apurar, em síntese, como eu já tinha dito, há um excesso de espetacularização no que diz respeito à parte concernente aos louvores, logo na introdução dos cultos, de maneira a deixar as pessoas mais confortáveis, suscetíveis àquela experiência específica de ensino ou mesmo de sensibilização para o momento da oferta dentro do culto. O ambiente também é feito de maneira a ficar mais aconchegante, mais escuro, com pontos de luz. Cria-se uma atmosfera psicológica muito adequada para que aquele processo, aquele método seja bem sucedido. E outra coisa que eu observei, algumas igrejas, líderes, têm usado inclusive indumentárias da época de Jesus, da época dos judeus, né? Embora sejam vestes que eles usem hoje, mas é mais específico mesmo aos próprios judeus e não às igrejas evangélicas modernas, atuais. Bom, de tudo que eu observei, há pontos que me parecem muito sérios e que tem tudo a ver com o que nós vamos tratar nesse vídeo. Ao dar uma ênfase no emocional para psicologicamente sensibilizar as pessoas a sentirem algum tipo de aproximação espiritual com Deus ou com Jesus, suprime-se todo o restante que realmente faz parte ou deveria fazer parte daquilo que foi a trajetória de Jesus. Por exemplo, ao se dar ênfase aos louvores por um tempo grande, muito altos, né? Às vezes até em tons de gritos, aquele ambiente barulhento que faz as pessoas cantarem juntas, faz sim que elas entrem numa atmosfera muito mais adequada de sensibilização para estar dentro daquele método onde a igreja quer que você esteja mais aberto psicologicamente, emocionalmente, do que realmente aberto de coração para o entendimento da palavra. Aqui eu não estou fazendo uma crítica ao louvor, eu gosto de louvores, mas eu falo do método de se fazer o louvor. Outra coisa que eu observei, não se trata basicamente muito do evangelho em si, embora se fale de Jesus, mas Jesus é quase uma figura decorativa no culto. Tem dado-se ênfase bastante no Antigo Testamento, o que, como eu disse ontem, ele foi encerrado o ciclo de método de comunicação de Deus ao homem, de viver priorizando o sacrifício e não a misericórdia. Isso tudo é encerrado e inicia-se um novo ciclo com a vinda de Jesus. Jesus entra quase como um figurante final para se falar da salvação. Após tudo que foi abordado, fala-se mais de Jesus como um protagonista exclusivo do direito de salvação. Mas a mensagem e tudo que realmente Jesus ensinou fica muito preterido. Por exemplo, outro problema que eu senti
foi a falta da oração, na qual Jesus deixou como orientação para que nós a usássemos, lançássemos mão dela para nos comunicar com Deus. Praticamente, essa é a oração completa, onde ali consta tudo para que nós tenhamos uma abertura espiritual e conexão espiritual com Deus e com o Espírito Santo. O Pai Nosso é desprezado nas liturgias evangélicas. A oração mais completa, ela é simplesmente ignorada. E o Pai Nosso é a oração onde Jesus afirma que nós devemos, em súplica, pedir a Deus a provisão, a dignidade de viver em condições dignas materiais, ao colocar o pão nosso de cada dia como um simbolismo das nossas demandas e necessidades materiais. Essa parte da oração tem total convergência com o que Jesus fez ao longo da sua trajetória, que foi atuar operando milagres voltados para a dignidade humana e para a inclusão social. O Pai Nosso é desprezado. Não se fala em Pai Nosso. A oração completa, a oração deixada por Jesus é completamente vilipendiada. Ao adotar e priorizar métodos de estratégias emocionais de transmissão da fé, a Igreja usa como método os métodos que foram ensinados pelas igrejas americanas. Mas nós temos uma história completamente diferente da história americana, no sentido de ocupação territorial. O Brasil foi invadido e saqueado desde a sua história de colonização. Nós fomos ocupados pela escória de criminosos da Europa que fugiam das perseguições naquela época e chegaram ao Brasil. Mais tarde é que nós vamos ter a ocupação, a vinda da coroa pela perseguição de Napoleão Bonaparte. Fugindo dessa perseguição, chegaram ao Brasil e algumas coisas mudaram um pouco dessa chegada. Os Estados Unidos tiveram uma história de ocupação completamente diferente, porque eles saíram fugindo de uma perseguição religiosa. Eles buscavam uma terra onde eles pudessem imprimir um método de prosperidade, de trabalho, de fé, com total liberdade. A Constituição americana ela é sucinta, ela é simples. É uma história de ocupação completamente diferente. Portanto, não pode ser simplesmente copiada e colada a realidade do Brasil. Nós somos um país com uma história muito diferente e ao adotar essa mesma metodologia, priorizando a ênfase em Jesus quase como um headhunter de bons negócios, estimula-se um tipo de ambição desmedida no povo, a ponto de termos hoje facções criminosas que ocupam território e colocam como símbolo de sua vitória a bandeira de Israel. Portanto, toda essa deformação no processo de transmissão do Evangelho, ao invés de transformar a sociedade, o caráter da sociedade tem corrompido o caráter social do Brasil. Aliás, piorando o caráter nacional do país. Porque essa ênfase na prosperidade, ela é entendida de uma certa maneira como que se Deus só se refletisse quando o enriquecimento acontece. E como esse enriquecimento vai acontecer
às vezes de maneira demorada, como acontece a todo trabalhador que precisa investir um tempo da sua vida em formação, em melhoria das suas condições intelectuais, estudando, demora a acontecer investindo. Da mesma forma acontece para o cristão, mas há uma distorção da maneira que o evangelho chega como uma alavanca à prosperidade material e que não tem fundamento em Jesus nem na sua caminhada. Dito tudo isso, o que isso tem a ver com o caso Master? Tudo, porque em novembro de ano passado nós vimos explodir um grande escândalo financeiro que envolveu pessoas que têm relação com a igreja e com o mercado financeiro. Essa mistura, essa promiscuidade, igreja, mercado financeiro, tudo pode estar promovendo a corrosão do caráter nacional acentuadamente. Lideranças que priorizam o ensino das escrituras baseadas no Antigo Testamento, deixando o evangelho de lado, estão transformando a igreja em estruturas de negócios, onde é tão importante crescer e ganhar dinheiro e ganhar ofertas e expandir-se, que tudo que diz respeito à pureza, à essência do evangelho vai sendo deixado de lado. Não por acaso, esse escândalo atingiu, no momento, principalmente pessoas que têm conexão com o mercado financeiro, banco, igreja. É o símbolo da falência moral da própria igreja. Eu preciso ser mais dura, finalizando esse vídeo com essa colocação. Nós temos uma elite religiosa evangélica que está na política, que odeia Jesus e odeia o evangelho, porque o evangelho diz respeito a uma transformação profunda da mentalidade, de maneira que aquilo tudo que nós produzimos como sociedade deveria ser usada em benefício do conjunto da sociedade. Por exemplo, o conflito distributivo tributário que, ao longo da nossa história, vem beneficiando a uma pequena parcela, a uma elite financeira, a mesma elite que chegou lá atrás, quando fomos ocupados há 500 anos, em prejuízo do conjunto. Mas Jesus é um excelente cabo eleitoral. Ele abre portas e ajuda a que se chegue nos lugares de poder. Mas depois disso, ele é jogado de lado. Mas isso vai custar um preço ainda muito grande para a igreja, enquanto ela fizer de conta que isso não está acontecendo. Quando ela usar pesos e medidas diferentes quando o assunto é corrupção. No momento, ela considera algo corrupção e aquela corrupção deve ser duramente punida. No outro, ela só considera presentes multimilionários. Esses pesos e medidas diferentes vai ser cobrado o custo daqueles que hoje estão à frente de igrejas e dentro da política, representando aqueles que estão acreditando que isso, sim, é o verdadeiro evangelho. Mas não é a igreja que está cumprindo o evangelho. Não é. Pensa nisso.